Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se vocês escutarem qualquer barulho vindo de fora, seja latido de cachorro, se vocês escutarem também gritarias de criança, são minhas sobrinhas que estão brincando aqui do lado de fora da minha casa. Então, se vocês escutarem qualquer ruído, gritarias de criança ou latidos de cachorro, por favor, ignorem, tá, gente? Porque barulhos de fora, infelizmente, eu não tenho como controlar. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E nesse vídeo eu vou falar sobre um caso real que inspirou o filme Acredite em Mim, a história de Lisa McVey, que foi exibido pela Netflix no ano de 2018, só que infelizmente o filme não se encontra mais disponível na plataforma. Eu já procurei, não consegui encontrar, então eu tive que baixar esse filme por fora para conseguir assistir. Enfim, mas a história em si, ela é bem perturbadora, ela é intrigante e também é muito interessante de assistir. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam. Se trata de um caso que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, no ano de 1984, quando uma garota de apenas 17 anos foi raptada e sequestrada por um homem ao voltar, para casa do trabalho às 2 horas da manhã. Daí ela foi mantida em cativeiro por pelo menos um dia, foi estuprada e só conseguiu se libertar do sequestrador quando ela conseguiu levar ele na conversa, contando uma história que fizesse com que ele ficasse comovido. Ou seja, ela manipulou o psicológico dele, se assim que eu posso dizer, para conseguir se libertar do cativeiro. O homem que foi o sequestrador dela, na verdade, era um serial killer que já havia cometido outros crimes antes, nos quais ele matou pelo menos 8 mulheres no total. E o mais louco nessa história é que quando a menina conseguiu voltar para casa depois de se libertar do sequestro, ela contou para toda a família o que tinha acontecido, só que ninguém acreditou nela. Na verdade, até a polícia duvidou dela de início. A família dela, inclusive, era toda esquisita também. A mãe era alcoólatra e não queria saber da garota, por isso ela foi morar com a avó. Inclusive, ela estava morando com a avó na época em que foi sequestrada. A avó também era muito negligente com ela, né? A avó, ela vivia com um homem que abusava sexualmente da garota. Só que a avó não estava nem aí. Em nenhum momento ela fazia nada para ajudar ou para tentar proteger a menina. No filme, a única pessoa que realmente se importava com a garota era a irmã dela. A irmã morava com a mãe, mas ela sempre procurava falar com a garota, entrar em contato, sempre telefonava, sempre procurava saber se ela estava bem e tal. E o mais curioso é que foi justamente essa experiência da garota de ter sido abusada pelo namorado da avó antes, foi o que colaborou para ajudar ela a se libertar do homem que a sequestrou. A parte mais revoltante desse caso é que quando a garota foi denunciar para a polícia que foi sequestrada, que foi estuprada, ninguém acreditou nela, né? Como eu falei antes. Até que apareceu um homem da polícia que cruzou o caminho dela, que na verdade foi a única luz, né, que surgiu para a garota. Esse homem foi o único que acreditou nessa história, o único que estava disposto, né, a confiar no que ela estava falando. E foi só assim que o caso dela foi resolvido e que o sequestrador foi preso. E vale lembrar também que a Lisa hoje, ela é uma policial especializada em crimes sexuais. Portanto, essa é uma história muito triste, muito revoltante também, mas também é uma história de superação, já que ela se tornou uma mulher muito corajosa, inclusive, né, que se tornou uma mulher que luta pela causa de ajudar mulheres que passaram por situações de abusos sexuais, que foi exatamente a mesma situação que ela passou na adolescência. Então eu vou narrar essa história com mais detalhes para que vocês possam entender e tirar as suas próprias conclusões, ok?
E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Antes de contar sobre o crime que aconteceu com a vítima, eu vou começar falando, sobre a história de vida dela, que já era bem difícil, antes mesmo de ter acontecido o caso em que ela foi raptada, sequestrada e estuprada. Bom, como eu disse antes, ela tinha uma vida familiar bastante conturbada desde a sua infância. De acordo com relatórios, a mãe dela era alcoólatra e viciada, por isso ela não podia cuidar da filha. E pelo que o filme mostra, a mãe também não queria nem saber dela. No filme, a mãe sempre humilhava a garota, nunca se preocupava com ela. E ainda por cima, ela sempre falava coisas que puxavam a menina para baixo. A mãe falava que ela não era merecedora de ter uma vida melhor ou de ter amor e carinho que uma família podia dar. Na vida real, a Lisa havia passado por vários lares adotivos e após ela ter se mudado de lar em lar, a mãe forçou a menina a ficar com a avó quando ela tinha 14 anos. Porém, o inferno na vida da garota estava longe de chegar ao fim. Enquanto ela morava com a avó, ela era constantemente abusada sexualmente pelo namorado da avó que morava com eles. O homem chegava até a ameaçar a garota com uma arma. Daí a garota, ela sempre reclamava sobre isso, reclamava para a própria avó, chegava a reclamar para a mãe, mas toda vez que ela reclamava para alguém, ela era repreendida, porque na verdade ninguém queria dar ouvidos, ninguém queria dar atenção ao caso dela. Então por isso ela chegou até a pensar em fugir de casa, só que ela não tinha para onde ir, Então aparentemente não havia saída para ela se livrar da situação. E a situação era tão complicada na vida dela, ainda mais para ela que era uma menina tão jovem, que ela até chegou a pensar em se matar, porque ela achava que não ia suportar aquela situação. Inclusive, quando aconteceu o caso em que ela foi sequestrada, ela estava prestes a cometer o suicídio naquele dia. E foi então que no dia 3 de novembro de 1984, ela voltava para casa às 2 horas da manhã de uma loja de donuts, onde ela trabalhava. Aliás, ela era obrigada a trabalhar para sustentar a família e às vezes ela fazia até hora extra. Naquele dia, inclusive, em que aconteceu o crime com ela tinha feito hora extra, por isso ela largou tarde do trabalho. E ainda por cima, ela era forçada a estar sempre à disposição do homem da casa, que no caso era o namorado da avó dela, que abusava dela sexualmente, Então, naquele dia em que aconteceu o crime, assim que ela saiu do trabalho, ela estava pedalando de bicicleta por uma estrada escura. Então, foi quando surgiu um carro que cruzou o caminho dela, que começou a seguir a menina. Até que, de repente, um homem saiu do carro, ele agarrou a menina à força e a puxou para dentro do carro dele, sob a mira de uma arma. Daí ela começou a gritar, de forma involuntária para tentar se defender. Só que o homem que estava armado ameaçou matar a garota se ela tentasse resistir a qualquer tipo de agressão. E foi então que, de uma forma surpreendente, ela que tinha pensado em se matar antes, quando ela foi ameaçada de morte pelo sequestrador, ela optou por sobreviver. Ela foi mantida amarrada dentro do carro e mesmo naquele momento de pânico, terror e desespero, ela conseguiu perceber alguns detalhes do carro do sequestrador que ela relatou para a polícia mais tarde. Por exemplo, ela descobriu que o assento do carro do sequestrador era branco, o carpete era vermelho escuro e havia escrito as palavras Magno no painel do carro e também havia um cheiro estranho, permeando aquele carro. Ela não conseguiu enxergar o rosto do sequestrador logo de início, porque estava muito escuro, mas ela conseguiu perceber na hora como era o carro dele. Então, continuando na história, ela foi forçada a fazer sexo oral no sequestrador, antes mesmo dele ter levado a garota para o apartamento dele. E assim que eles chegaram lá, o homem colocou uma venda nos olhos dela. Daí, quando eles chegaram no apartamento dele, quando ele levou a garota até o apartamento,
ele foi abusando, agredindo ela lá dentro, estuprando várias vezes. Na verdade, ela queria sobreviver naquele momento. Aquele momento foi quando ela optou pela vida, né? Apesar de tudo. Então, para conseguir isso, ela sabia que tinha que fazer tudo o que o homem queria, entendeu? Ou ele ia matar ela, né? Então, assim, ele, por exemplo, pediu para ela tirar roupa para ele e ela tirou. Daí ele foi estuprar ela de novo, entendeu? E o mais interessante dessa história é que, mesmo naquela situação de total desespero, ela conseguiu ser esperta. Na verdade, ela foi esperta, né, o tempo todo, o que contribuiu muito para ajudar ela nesse caso, na solução, né? E mesmo ela sendo mantida com os olhos vendados durante o tempo em que durou esse sequestro, mesmo naquele estado, né, de pânico, de pavor, de terror, ela conseguiu gravar na memória cada detalhe do apartamento dele, desde o tempo que levou para chegar lá, até o número de passos necessários para ir até a porta da frente, até o quarto onde ela foi mantida, entendeu? E também outro detalhe, ele perguntou para ela, né, quantos anos ela tinha. Ela mentiu para ele que tinha 19, só que na verdade ela tinha 17. Inclusive, no filme tem uma cena em que durante o sequestro ela pede ao homem para ir ao banheiro. Ele não queria deixar ela sozinha, claro, né? Senão ela conseguiria achar alguma evidência, né, para incriminá-lo. Só que aí ela foi levando ele na conversa até que ela conseguiu convencer ele, né, a levar ela para o banheiro. Aí ele levou ela, estava sempre na cola dela. Daí ela fala que precisava de privacidade para conseguir fazer xixi sozinha. Aí ele, com muita relutância, deixou ela ficar sozinha por um certo tempo, assim, que foi muito rápido, sabe? Coisa de minutos. Só que mesmo assim ela conseguiu aproveitar essa oportunidade para tirar a venda dos olhos dela e analisar os cômodos, né, da casa dele, né, começando pelo banheiro. Aí depois disso, ela pede para pegar um copo da água para ele. Daí, quando ela vai, ela consegue enxergar o cômodo da casa dele por debaixo da venda. Pelo menos no filme é assim, entendeu? E daí, conforme eles iam interagindo, ela foi prestando atenção no comportamento do agressor, até que ela conseguiu entender que, apesar de tudo, ele não ia matá-la naquele momento. Ela percebeu que, apesar de tudo, havia nele um pouco de compaixão. E foi aí que ela conseguiu criar coragem e confiança para manipular o psicológico do sequestrador para conseguir se libertar do cativeiro. É o que se chama de psicologia reversa. Ela recorreu à psicologia reversa para conseguir, né, se libertar do cativeiro. Ela foi jogando uma conversa mole para cima dele e de uma maneira muito doce, muito suave e muito gentil. Ela falou para ele assim, tipo: olha, é uma pena que nos conhecemos nessas circunstâncias, mas eu posso ser sua namorada, eu poderia cuidar de você e ninguém ia precisar saber disso. Só que no filme ela fala que poderia ser a namorada dele com a condição que ela deixasse, que ele deixasse ela ir embora para casa. Porque ela falou, ela foi jogando uma conversa para cima dele que precisava cuidar do pai, que estava muito doente e que não havia outra pessoa que pudesse cuidar dele a não ser ela. Aliás, esse filme é muito interessante, eu recomendo muito que vocês assistam, ainda mais para quem gosta, né, de conteúdos de investigação de crimes. O filme tem muitos detalhes que é interessante de ver. Enfim, a Lisa foi levando esse homem na conversa, né? Ela falou que tinha um pai que estava muito doente, que precisava cuidar dele e tal. E o mais incrível é que essa tática acabou funcionando. Daí o sequestrador perguntou onde ficava a casa dela. Daí acabou que ele levou a garota para um lugar próximo ao apartamento dele, que ficava do lado de fora. Ele deixou ela lá sozinha e foi embora com o carro dele, entendeu? Aliás, ela tinha ficado com os olhos vendados o tempo todo, até aquele momento. E quando ela percebeu que o homem tinha ido embora, ela puxou a venda dos olhos e viu na frente dela uma árvore, sabe? Uma árvore enorme, que era um carvalho bem bonito. E foi então que, naquele momento, ela viu uma luz, sabe? Ela conseguiu enxergar que havia esperança para ela.
Daí ela voltou para casa sozinha após ter sido mantida em cativeiro por pelo menos 26 horas. E assim que ela chega em casa, ela é recebida pelo namorado da avó dela, que vai logo espancando a garota involuntariamente, entendeu? Era um homem que se achava no direito de fazer o que bem entendia com a garota. Só que mesmo assim, ela teve força, né, para contar para a avó tudo o que tinha acontecido, que ela foi sequestrada, que foi estuprada, só que a avó não acreditou nela, entendeu? Ela achou que a garota estava inventando, até que a polícia decidiu intervir na situação, né? Já que a avó tinha entrado em contato com a polícia antes para registrar a queixa do sumiço da garota, e também tinha a questão, né, do namorado da avó que continuava de gracinha pro lado dela, importunando a garota, entendeu? Daí, quando ela foi prestar depoimento para a polícia, inclusive, ela foi ouvida por duas inspetoras. Só que, mais uma vez, ninguém acreditou nela. Todo mundo achou exagero que a garota tinha contado, que a história seria inacreditável para ser levada em consideração. Até que o policial cruzou o caminho dela e foi só então que surgiu uma luz, né, para essa garota. E o policial que realmente ajudou foi um sargento chamado Larry Pinktel, que foi o único que acreditou nela e que ajudou a superar essa situação de violência doméstica ao ter prendido o namorado da avó que abusava sexualmente da garota. Então, depois que esse cara foi preso, a Lisa foi internada em um lar para adolescentes durante todo o processo, todo o tempo em que ela teve que cooperar com a polícia na investigação do sequestro, porque naquele momento não dava mais para ela continuar morando com a avó de jeito nenhum. E foi só então, foi só quando ela foi para esse lar de adolescente que ela se sentiu mais segura e mais protegida. E daí, durante esse tempo, ela ajudou a polícia a identificar o homem que a sequestrou. Na verdade, ela nem sabia que esse homem era um serial killer, né? Ela só veio a saber disso bem depois. Daí ela deu informações, né, sobre o caso dela que foram muito importantes na investigação do caso. Ela falou que houve um certo momento, quando ela foi mantida em cativeiro, que o sequestrador chegou a colocar as mãos da garota no rosto dele. E foi aí que notou que havia sinais nele, sinais do rosto, como marcas de varíola. Ela notou que ele tinha um bigode pequeno, orelhas pequenas, cabelo curto, bem cortado, que ele era meio corpulento, ou seja, ele era um pouco forte, né, de corpo, mas também não estava acima do peso. Ele era um cara grande, na verdade. E o mais interessante é que durante todo o tempo em que ela foi sequestrada, que ela foi mantida em cativeiro, ela havia se certificado de deixar suas impressões digitais no banheiro do apartamento do sequestrador, assim como ela se lembrou também de detalhes como aquela placa de identificação escrito Magno no carro dele, além de ter citado vários aspectos da aparência dele, como eu falei antes. E ela tinha aprendido isso em um programa de TV de detetives que ela assistia. Olha que interessante, né, gente? E o filme, no filme mostra que ela tinha deixado pedaços de uma mecha de cabelo dela dentro do apartamento dele. Ela também tinha deixado um pouquinho do sangue dela, né? Ela tinha feito um corte no dedo quando ela estava dentro do carro dele, entendeu? Daí ela deixou um pouquinho do sangue dela no assento do carro dele. E assim, o tempo todo que ela teve que prestar depoimento para a polícia, ela se manteve muito calma, porque ela sabia que tinha que estar ali para ajudar a polícia a descobrir quem era o criminoso, né? Então, naquele momento, ela conseguiu se lembrar de todos os detalhes, assim, em relação ao sequestro. Por exemplo, de quanto tempo ela passou no carro do sequestrador, entendeu? Depois que ela foi raptada. Ela também deu à polícia detalhes que foram muito importantes, que foi sobre um caixa eletrônico que ele tinha usado durante a viagem. Daí a polícia verificou as transações em caixas eletrônicos naquele mesmo período, o que acabou levando à localização do assassino. O assassino, ele se chamava Robert Joseph Long. Ele era um serial killer que estava aterrorizando mulheres na região de Tampa Bay, na Flórida. Ele já havia sequestrado e matado 8 mulheres antes de ter sequestrado a Lisa, que foi a única sobrevivente ao ataque, né?
Ele também estava envolvido em 50 casos de estupro. A maioria das vítimas foi estrangulada, algumas tiveram suas gargantas cortadas e outras foram espancadas. Ele foi capturado naquele mesmo ano, em 1984, e um ano depois ele se declarou culpado de 8 assassinatos, além do sequestro e agressão de Lisa McVey. Ele recebeu 28 sentenças de prisão perpétua e uma sentença de morte pelo assassinato de Michelle Sims, que tinha 22 anos, na época em que ela foi assassinada. Ela foi mais uma entre as vítimas dele. Lisa McVey, depois disso, ela seguiu a vida dela, foi morar com os tios. E 2 anos após o seu sequestro, ela se casou com o policial, teve uma filha com ele. Hoje ela é avó, só que o casamento dela se desfez depois de 5 anos, o que causou um profundo impacto na cabeça dela, só que mesmo assim ela nunca desistiu da vida. Ela trabalhou em alguns bicos até entrar para a academia de polícia a partir do ano de 2004. E os policiais, na época do sequestro, ficaram impressionados com a calma, atenção e o talento de Lisa para investigações criminais. Então, eles sugeriram que ela se matriculasse na academia de polícia para se tornar uma policial. Hoje, ela é uma policial americana que trabalha no departamento de crimes sexuais. Então, hoje ela trabalha para ajudar, mulheres, jovens que passaram pela mesma situação que ela passou. Então, sem dúvida, hoje ela é um exemplo para muita gente, entendeu? Mesmo tendo tido esse passado tão terrível, ela conseguiu se reerguer e se reconstruir, para fazer o papel dela, de ajudar outras pessoas, entendeu? Desempenhando um importante papel, para ajudar outras vítimas de crimes semelhantes, no qual ela também foi vítima. Ela também ajuda crianças que se encontram em situações perigosas. E, além disso, ela também sempre relata, sempre fala sobre a experiência dela em programas de TV, documentários. O filme que foi exibido pela Netflix em 2018, esse que eu falei no começo, também contou com o apoio dela. Embora o filme afirme que o assassino está no corredor da morte, esse não é mais o caso, porque o assassino ele foi executado em maio de 2019 por injeção letal, entendeu? Conforme foi cumprida a sentença de morte que ele recebeu. E a Lisa, inclusive, foi uma das testemunhas presentes na execução do criminoso e, na ocasião, ela deu um depoimento poderoso em que ela leu os nomes de cada uma das vítimas dele em voz alta. E ela, inclusive, chegou a falar que perdoava o criminoso, apesar de tudo o que ela passou nas mãos dele. Agora, para terminar esse vídeo, eu vou ler para vocês aqui um trecho do depoimento que ela deu no dia da execução do criminoso que sequestrou ela. E o trecho do depoimento diz assim: Bob Joy Long, obrigada. Obrigada por me escolher, em vez de outra menina de 17 anos. A razão pelo qual eu digo obrigada agora é porque eu te perdoei pelo que você fez comigo. Se eu não tivesse te perdoado, eu poderia estar em minha própria prisão, sem paredes. Deus me mostrou que a única maneira de ser realmente livre quando alguém faz justiça contra você é o perdão completo. Minha vida mudou para sempre e para melhor. Eu escolhi não ser uma vítima, eu escolhi viver. Já o criminoso não disse nada no dia de sua execução, ele apenas fechou os olhos e morreu. Então, gente, esse foi o caso, mais um caso que eu trouxe para esse canal, caso muito interessante, inclusive, que me chamou muita atenção pela vítima ter sido tão esperta, tão astuta, sabe, em ter percebido cada detalhe sobre o sequestrador, do apartamento dele, do carro dele. Até eu fiquei muito impressionada, de ver isso quando eu fui pesquisar, quando eu fui assistir o filme. E o que eu percebi também dessa história é que com certeza é uma história de superação.
entendeu? É uma história que te passa uma lição, né? Que às vezes você tá numa situação que você acha que não tem saída, que você nunca vai conseguir se libertar, mas para tudo tem uma saída sim, entendeu? Ela era uma garota que passava por uma situação muito difícil, a família não tava nem aí para ela, era totalmente negligente, ela era abusada, né, pelo namorado da avó, até aconteceu o caso em que ela foi sequestrada por aquele homem. Mas quando apareceu esse policial, esse xerife que ajudou ela, foi quando, assim, na minha opinião, foi quando apareceu uma luz, né, na vida dela. E hoje ela é uma policial que ajuda outras mulheres, outras pessoas que também foram vítimas, né, de estupro, de abuso sexual. Então, com certeza ela é um exemplo, né, para mostrar aí como ela se superou, entendeu? Então eu achei essa história muito interessante. Eu recomendo muito que vocês assistam ao filme também. O filme se chama Acredite em Mim, a história de Lisa McVey, tá, gente? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei nesse vídeo, tá? E qualquer opinião, qualquer informação que vocês tiverem para acrescentar que eu não tenha falado nesse vídeo, fique à vontade, o canal está aberto para qualquer troca de informações. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!